do Ponto Newsletter do Brasil de Fato para conversar aqui com a gente. Oi, Miguel, como você tá? Tudo bem por aí? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Vamos começar falando sobre Ciro Gomes, porque é um assunto que está pegando fogo, inclusive nas redes, todo mundo comentando. Então, a fala de Ciro Gomes em relação a Dilma Rousseff. E hoje, o ex-presidente Lula, então, fez essa fala numa rádio dirigida a Ciro Gomes. E eu quero te ouvir sobre isso, mas o que me parece, eu não sou nenhum especialista em marketing político, é que Ciro fala qualquer absurdo para continuar aparecendo e tendo seu nome em evidência. Porque, sabe que uma vez eu li uma estratégia de Trump, né, quando ainda era candidato, era assim, fale bem ou fale mal, mas falem. E parece que é o que Ciro está seguindo, essa cartilha de Trump, inclusive, que é a mesma de Bolsonaro, que fala qualquer abobrinha e tem o seu nome ali no centro das pautas. Como que você avalia essa situação? Olha, Thalita, primeiro eu pessoalmente acho que o presidente Lula não precisaria nem ter respondido, porque a presidenta Dilma respondeu muito bem ontem à tarde a esses ataques, né? Ela colocou as coisas no seu devido lugar e tratou o ataque como foi, um ato de misoginia, né? Então eu acho que a Dilma já tinha lacrado ali, não precisava o Lula acrescentar mais nada nesse ponto, né? Não precisava bater palmas, né, como a gente diz, para o macaco dançar. Né? Acabou prorrogando esse debate não, mas esse tema por mais algumas horas. Né? E, de fato, eu acho que, infelizmente, não tem outra palavra para descrever a situação do Ciro Gomes do que desespero. A gente tem falado aqui há várias semanas de que o relógio vai correndo contra qualquer candidato liberal que queira se colocar como uma terceira alternativa, né, a essa polarização Lula-Bolsonaro, né? O Breno, acho que na terça-feira, dizia para a gente aqui, olha, o cenário, a pesquisa é uma fotografia do momento, mas ele já aponta cenários consolidados. Né? Então, de fato, e a Dilma colocou muito bem isso ontem, o Ciro está em campanha desde outubro de 2018, né? Desde o segundo turno, desde que foi para Paris, e ele não consegue sair de em torno de 5%. Né? E nós não estamos mais a um ano da eleição, nós estamos a menos de 360 dias. Então, agora ele está numa situação muito ruim. E o pior, né? Ao contrário de Eduardo Leite, por exemplo, para pensar em outro nome da terceira via, o Ciro não tem mais capacidade de criar fatos novos. Né? Se por um acaso, que eu acho improvável, o Eduardo Leite vença a prévia do PSDB, seria uma novidade, um fato novo, etc. E ainda assim, Eduardo Leite teria um problema, que ele pegaria aí o final do ano, né, férias, etc., sairia dos holofotes em função disso. Então, o Ciro tem um problema, né? Todo mundo, ele é conhecido, ao contrário de outros candidatos, e é tão conhecido quanto Lula e Bolsonaro, e ele consegue ter uma rejeição enorme, e aí você descreveu bem. Não apenas ele parece que adota a fórmula Trump, e aí ele tem um problema, porque já tem um outro personagem que adotou essa fórmula antes, né? Mas ontem a gente pôde ver que, além da resposta da presidenta Dilma, muitos robôs funcionaram no Twitter para tentar manter repercutir, né, essa declaração do Ciro. Né? Então a gente vê técnicas e táticas aí que realmente não é bem o lado democrático da discussão que costuma utilizar para tentar desesperadamente se fazer notar. Né? Uma lástima. Inclusive, há uma leitura de que Ciro tenta ocupar o lugar de Bolsonaro, né, nesse que seria um segundo turno. E daí, por isso, ele adota como uma estratégia criticar desde então o ex-presidente Lula para, inclusive, ganhar os eleitores de Bolsonaro. Você vê alguma lógica nessa estratégia? Porque, não sei, como você disse, é muito difícil ele alcançar, ele alçar voo nesse momento. Então, ele fazer esses ataques passam a ser meros ataques, já que esse futuro dificilmente se concretizará, né? Com certeza, Thalita. O Dória e o Ciro Gomes eles têm o mesmo problema,
que é, eles já têm uma imagem consolidada, né? Ao contrário do Rodrigo Pacheco ou do Eduardo Leite, que são desconhecidos da maior parte do eleitorado e talvez possam ser, aspas, né, vendidos como algo que não são, como a gente já teve, por exemplo, no governo Collor, ou que permite com que eles se posicionem de forma mais autônoma. O Dória, ele tem que explicar para o resto da vida o Bolsonaro, né? Então ele não consegue, ele tentou se posicionar durante a pandemia como anti-Bolsonaro, não colou, né? Afinal de contas ele é o Bolsodória, e agora ele deve fazer uma inflexão para se colocar como anti-Lula. Mas aí é aquela questão, para que você vai com Dória se o original já está aí no Planalto, né? E o Ciro Gomes tem o mesmo problema, porque a estratégia que ele jogou a partir de 2018 foi contando que o Lula não disputaria as eleições e que ele herdaria esse vasto campo da esquerda sem uma referência petista, né? Então, o que ele se colocava entre eu e o Haddad, né, na cabeça dele, ele teria mais condições, mais experiência e mais trânsito. Se a discussão ficasse nesses termos, a gente poderia até dar razão para ele, né? Agora, quando o Lula recupera os direitos políticos, o Ciro Gomes percebe que ele não pode disputar com o Lula. Ele pode ter sido governador do Ceará, e ministro da Integração Nacional, mas o Lula foi 2 vezes presidente, né? Tem um outro reconhecimento, tem uma outra proporção. Então o Ciro tentou vestir a carapuça, né, de voltar para suas origens do PSDB, do antigo PMDB, e tentar se apresentar como anti-Lula, né? E aí, de novo, ele tentou ocupar um espaço que já é ocupado com mais competência pelo Bolsonaro, né? Depois pelo próprio Dória, e que fica muito difícil o Ciro Gomes se colocar como anti-Lula, tendo sido ministro do governo Lula. Então, de fato, eu acho que a gente está assistindo aí a decadência, o ostracismo, o final da carreira política do Ciro Gomes mesmo. Não precisava ter sido dessa forma, mas foi a opção que ele fez. E uma grande dúvida que acho que fica é quando a gente chegar, se acontecer um segundo turno, entre Bolsonaro e Lula, quem Ciro vai apoiar, né? Então, assim, de quem Ciro vai ficar ao lado? Vai ficar ao lado de Bolsonaro por conta disso que ele está fazendo agora, que ele adotou enquanto estratégia política nesse tempo? Então, acho que vai ficar essa questão quando a gente chegar ali mais perto de outubro.